Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos continuar falando sobre matemática dos números racionais. Lembrando que nas últimas aulas nós falamos das operações básicas dos números racionais, como adição, subtração, passamos pela multiplicação, falamos um pouquinho da divisão e hoje a gente começa a falar sobre a potenciação. Então nós falamos sobre as 4 operações básicas, hoje eu estarei falando sobre potenciação e por fim, na próxima aula, nós estaremos então comentando um pouquinho sobre a radiciação. E assim a gente vai passar por toda a parte matemática que eu tenho sobre números racionais e operações algébricas aí, tá bom? E aí eu coloquei essa imagem de números racionais. Percebam aqui que eu coloquei umas imagens ou alguns banners aqui escrito oferta de desconto de 75%, de 50%, de 70%. Ou seja, todos esses valores que estão em porcentagem, eles têm uma representação em número racional. Na verdade, eu consigo representá-los em números decimais. Então, quando eu tenho uma oferta de 75%, sei lá, numa Black Friday, vocês estão percebendo que essa imagem aqui parece que tem um tumulto de pessoas querendo pegar diversos produtos. Tudo por uma questão de desconto, no caso da Black Friday. E se eu tenho, por exemplo, esse 75%, o que ele significa? Significa que eu tenho uma fração centesimal, ou seja, é uma fração que o denominador é o número 100, do qual eu tenho, então, 75 sobre 100. E quando eu resolver essa fração, ou quando eu resolver essa razão, e lembrar que a razão é a divisão de um número pelo outro, eu dividindo 75 por 100, eu acho um número racional. Eu vou encontrar, então, o meu número 0,75. Isso significa, então, que a aplicação de números racionais vai muito além do que a gente está acostumado ou que a gente imagina. Como eu falei para vocês, os números racionais, eles são um grupo muito grande, porque eles contemplam todos os números naturais, o conjunto N, todos os números inteiros e o conjunto Z, além de diversos outros números que não está contemplado nem pelo N e nem pelo Z, tá ok? Muito bem, então potenciação de irracionais. O que é potenciação? É colocar um expoente, é fazer a potência, resolver a potência. Então, por exemplo, quando eu faço a potenciação no seguinte caso, 3 elevado a 2, ou seja, 3 elevado ao quadrado. Quer dizer que eu estou fazendo o cálculo do 3 vezes 3. O expoente me representa a quantidade de vezes que aquele número vai estar se repetindo. E nesse caso, sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Assim a gente vai ficar com o quê? Se eu tiver A sobre B, A no numerador e o B no denominador, que está elevado a N, eu tenho que A vezes B, A sobre B, vezes A sobre B, vezes A sobre B, vezes A sobre B, até chegar ao número que eu quero. Vamos fazer um exemplo comigo. 3 sobre 4, isso tudo é elevado ao cubo, ou seja, elevado à terceira. Quer dizer que 3 sobre 4, ou 3 quartos, está sendo multiplicado 3 vezes. Então, é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. E aí eu faço quanto que é... Deixa eu trocar a cor para a gente marcar isso aqui rapidinho. Quanto que é 3 vezes 3? Deu 9, Júlio. 9 vezes 3, 27. Então, no numerador, a minha resposta ficou sendo 27. Vamos fazer a parte do denominador, a parte de baixo agora. 4 vezes 4 dá um resultado que é 16. 16 vezes 4 deu 64. Então, a resposta desse cálculo matemático, 27, 64 ovos. Então, a resposta do 3 sobre 4 elevado ao cubo dá um total de 27 sobre 64. Lembrar, então, que a potenciação é a minha base aqui, que é o meu número, é o número que eu vou multiplicar, e o expoente é a quantidade de vezes que eu estou multiplicando. A potenciação, então, ela vem para facilitar a vida na matemática.
Por quê, Júlio? Porque ela vai nos propiciar, vai nos mostrar, vai deixar em evidência a quantidade de vezes que eu vou repetir um número, tá bom? Muito bom. Potenciação de racionais negativos. O que está acontecendo nesse caso? Ó, a definição da potenciação de números racionais com expoente inteiro negativo é dessa forma. Eu tenho A sobre B elevado a menos N. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, ó, inverter. Eu vou precisar trocar. Então, eu vou trocar o que estiver no meu numerador, eu passo para o denominador, e o que estiver no seu denominador, você vai passar, ou elevar, ou colocar em cima, vai colocar no numerador. Então, ó, que jogada que foi feita aqui agora? Nós pegamos o numerador e trocamos de lugar com o denominador, olha aqui. Certo? Então, antes era A sobre B, o que tornou? B sobre A. Quando eu fiz essa inversão, observem que aqui estava elevado a menos N, é o caso que a gente está tendo, o expoente é negativo, e eu vou ter agora um expoente positivo. Quando eu inverto o numerador com o denominador, eu inverto o sinal do expoente. E aqui, então, vamos fazer um exemplo para a gente entender isso melhor. Se eu tivesse assim, ó, a operação que é 2 quintos elevado à quarta potência, a menos 4, desculpa, menos 4. Então, o expoente é negativo. O que você tem que fazer? Você vai inverter o numerador com o denominador. Então, o numerador, que é o 2, virou o denominador, então foi para baixo. O denominador, que era o 5, passou para cima, então virou o numerador 5. Isso, então, ficou 5 sobre 2 elevado a n. Então, o n apenas eu perdi o sinal, então continuou elevado a 4, mas agora é positivo, no lugar do 4 negativo. Isso aqui eu consigo fazer como? Copiando o 5 sobre 2 4 vezes. Então, 5 sobre 2, que multiplica 5 sobre 2, que multiplica 5 sobre 2, multiplicado por 5 sobre 2. Então, eu tenho 5, vou fazer com a canetinha de outra cor, para que eu possa acompanhar e entender melhor. 5 vezes 5 deu 25. 25 vezes 5 deu 125. 125 vezes 5 deu 625. Vou anotar, porque o professor de matemática não é muito bom de memória. Então, 625 dividido. Vamos fazer, então, agora o cálculo do denominador. 2 vezes 2 deu 4, 4 vezes 2 deu 8, 8 vezes 2 deu 16. Então, essa resposta que eu tenho aqui, 625 sobre 16, é justamente fazendo o cálculo de 2 no numerador, quintos, certo? O 5 no denominador, elevado a menos 4. Então, quando eu tiver um expoente negativo, presta bastante atenção nessa parte, eu vou inverter o numerador, então tem que estar negativo, gente. Quando o expoente for negativo, você inverte o numerador com o denominador e resolve de forma que você tira o sinal ou inverte o sinal do seu expoente. Tá ok? Tranquilo, né? Potenciação de racionais, então, sempre é feita da seguinte forma. Se eu tenho A sobre B elevado a N, é a mesma coisa do que eu separar. Então, se eu tenho assim, ó, 2, ó, tô com marca texto, espera aí. Vou apagar. Canetinha, vermelho, ótimo. Então, se eu tenho 2 sobre 3 elevado ao quadrado, eu posso escrever da seguinte forma. Coloco o numerador separadinho ao quadrado com o expoente e coloco no denominador também. Não se esqueçam do denominador. O denominador tem que estar elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado deu 4, 3 ao quadrado deu 9. Então, percebam que eu posso, estava no parênteses, eu tirei do parênteses, mas eu coloquei o expoente tanto no numerador quanto no denominador aqui. Tudo bem? Regra desse sinal. Aí eu vou colocar algumas regrinhas do sinal da potenciação para a gente não esquecer, tá? Fiz um quadro para vocês. Olha para você ver. É um quadro resumo de potência A elevado a N, em que A é inteiro e N é um número natural.
tanto elevado a 1, 2, 3, 4. Lembrar que no natural são esses números. Ó, então vamos lá. Se a base é positiva e a potência vai ficar positiva. Se eu tenho uma base negativa e um expoente par, a potência fica positiva. Qual que é o exemplo disso aqui, Júlio? Ó, base negativa, menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 elevado ao quadrado, ó, base negativa e expoente par. O que dá? Potência positiva. Então a resposta vai ser positiva. Então, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, Júlio. A resposta é positiva. Então a resposta vai dar 4 positivo. Olha de baixo. Base negativa e expoente ímpar. O que acontece? Potência vai dar negativo. Então, menos 2, mesmo caso, ó. Mas agora o expoente é ímpar, é 3. Júlio, eu sei que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então vai ser 8 positivo? Não. Resposta é negativa, então é menos 8 aqui, tá? Esse quadro resumo da potência, o que vai dar a nossa resposta, é muito importante. O que eu quero ressaltar muito com vocês é, se a sua base é positiva, o resultado vai se dar o quê? Positivo. Se a sua base é negativa e o expoente for par, o resultado vai dar positivo. Se a sua base é negativa e o expoente for ímpar, o seu resultado vai ser negativo aí. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar tudo que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Isso é muito importante. E essa parte, com essas regrinhas, como eu mostrei para vocês esse quadro, a gente consegue fixá-los melhor praticando. E essa prática vem através dos nossos exercícios que a gente sempre faz ao fim de cada uma das nossas aulas. Tudo bem? Vem comigo. Então aqui eu tenho 3 sobre 4 elevado ao quadrado. Quer dizer que a base é positiva. Se a base é positiva, eu sei que base positiva sempre vai dar um resultado positivo. Ok. Então é 3 quartos. O 2 representa a quantidade de vezes que esse número vai aparecer. Então ele aparece por 2 vezes. 3 quartos vezes 3 quartos. Então 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4 deu 16. Então a resposta nesse caso seria 9 sobre 16. Bacana, fácil demais, Júlio. Agora esse outro exemplo. 5 sétimos, ou seja, 5 sobre 7, elevado a menos 3. O que eu tenho? Um expoente negativo. Esse expoente negativo me obriga a trocar o numerador e o denominador de lugar. Então, estava 5 sobre 7, virou 7 sobre 5, elevado a quê? Agora ao cubo, elevado a 3, sem o menos, porque eu troquei o sinal do expoente. Então, 7 sobre 5 elevado ao cubo aqui. Isso significa que é 7 dividido por 5 vezes 7 dividido por 5 vezes 7 dividido por 5. E aí vamos fazer, quero que vocês me ajudem, que esse número aqui está bem complexo de se fazer. 7 vezes 7 deu 49, certo? 49 vezes 7. Júlio, não sei fazer. Vou fazer, olha para você ver o raciocínio que eu vou utilizar. Eu vou pegar e vou fazer com 50, depois eu tiro 7 unidades. Então, 49 vezes 7 vai dar 343. Então, deu 343. Espero que o professor não tenha errado. 5 vezes 5 deu 25. 25 vezes 5 deu 125. Então, a resposta aqui é 125, ou seja, 343 sobre 125, ok? 1/3 elevado à quinta potência. Então, quer dizer que eu vou, potência positiva, base positiva, bacana. Eu vou multiplicar 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3, até cansei, vezes 1/3, 5 vezes 1 vezes 1 deu 1, vezes 1 deu 1, vezes 1 deu 1, vezes 1 deu 1. Então, 1 no numerador. No denominador, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Então, aqui eu tenho o quê? 1 sobre 243. Ok? Agora, eu quero que a gente faça esses cálculos aqui e eu quero mostrar para vocês o que, principalmente nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo aqui, que todo número elevado ao expoente zero vai dar 1. Então, a gente não faz. Toda vez que o expoente for zero, e lembrar que zero não tem positivo e negativo, eu não posso ganhar R$0, não ganhei nada. Eu não posso ficar devendo R$0, não estou devendo nada. Então, o zero, ele não tem positivo nem negativo, tá ok? E todo número, quando ele é elevado a zero, dá 1. Então, isso aqui, nem preciso fazer o cálculo.
vai totalizar 1. E agora aqui eu tenho 12 sobre 15 elevado ao quadrado. Então, é 12 sobre 15 que multiplica 12 sobre 15. Bacana, Júlio. 12 vezes 12, 144. Fácil, hein? 15 vezes 15, 15 vezes 10 deu 150, mais metade de 75, 225, ok? 12 sobre 15, agora é elevado a menos 2. O que eu tenho que fazer? Inverter o numerador com o denominador e trocar o expoente. Então, eu vou inverter, passei o 15 que estava no denominador para o numerador, e o 12 estava no numerador, passou para o meu denominador. Então, agora isso aqui é elevado ao quadrado. Significa que é 15 sobre 12 vezes 15 sobre 12. Já fiz esse cálculo aqui em cima. Ó. 15 vezes 15 é 225. 12 vezes 12 é 144. Então, deu 225 sobre 44. Eu apenas inverti o numerador com o denominador. Tudo bem? Pessoal, então essa é a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula.